pessoas vão se surpreender com a história. É uma história bem escrita com carinho, com amor. Eu sou Reinaldo de Oliveira, né? Eu desde criança eu gosto de livros, né? E eu tinha esse sonho de escrever um dia. Eu tive um sonho. Como os sonhos assim são bem nítidos, ficou na minha mente, reais assim. Por muito tempo eu vi aquela cena do acidente e tal, e eu fiquei despertando que eu poderia escrever esse livro. E um livro assim, contando a história. Surgiu essa ideia de escrever esse livro através disso. Eu falei, vou pegar essas imagens, porque não saía da minha memória. E aí eu acabei estudando, fiz radiologia, né? E para mim fazer esse livro, escrever esse livro, eu precisei muito saber coisas de hospitais, de anatomia, né? Porque o vislumbre, como você sabe, ele começa com um acidente, né? Então o paciente ele entra em coma, e aí surgiu a ideia. Então, devido ao sonho do livro assim na mente, então sempre eu vinha esse vislumbre de mim. Então eu falei assim, eu vou colocar o nome Vislumbre, porque sempre vinha o sonho na mente. Eu parecia ser bem nítido a cena assim do sonho, não saía da minha memória. Eu conto a história de Abrão, e ele sofre um acidente de carro, perde os pais, está voltando do sul, e ele entra em coma. E aí, no coma, o subconsciente dele sai, ele vive uma vida normal, ele apaixona, ele estuda, então ele tem um amigo dele, e ele vive uma vida normal. Tá surgindo o vislumbre, depois quando vem o vislumbre parte 2, eu deixo ele em coma 7 anos, e aí quando ele volta do coma, vai correr contra o tempo para ele viver, recuperar tudo que ele perdeu. Ele viveu ali, é bem bacana, e eu incentivo muitas pessoas a lerem. Vai despertar muita curiosidade, porque vai deixar dúvida, tirar uma lágrima de você vai querer odiar um personagem, e é muito bacana. O Devaneio, ele surge rumo da história que foi evoluindo, né? Aí eu quis escrever Devaneio, porque na verdade era um livro solo, Vislumbre. Então, como eu tinha lançado em outra editora, e os meus leitores pediram, né? Eu deixei uma interrogação no final, então eu quis continuar com a história, devido a um personagem da história, que é o Max, né? Que é um personagem bastante, pode é o meu favorito, né? E aí eu escrevi a história, continuei a história devido a ele, né? Porque sem ele não tem sentido. E é um dos personagens que foi ficando bem marcantes, e foi envolvendo a história, ficou bem legal, bem bacana e surpreendente aí, Devaneio. Personagens, eu comecei a imaginar, eu falei assim, de repente vinha esse personagem que é o principal, né, que ele sofre um acidente, é o Abrão, então vinha sempre esse nome na minha mente, Abrão, e eu falei, vou deixar Abrão. E aí os outros personagens, a maioria são nomes que eu pego dos meus irmãos, meus sobrinhos, que eles me emprestam, e eu vou pegando alguns nomes assim, amigos, né, na verdade, você falando, irmãos, nomes, né, na verdade, que eu peguei emprestado, mas assim, não conta nada sobre eles, só o nome mesmo que eu peguei emprestado, para eternizar eles aí nos livros. Mas a história é porque ela vai encaixando, né, e vai dando aquelas emoções assim no livro, uns vai interagindo com outros e vai ficando muito bom. O projeto já está pronto, eu estou aqui ansioso por tudo. Agora mesmo já está aí na editora o segundo Devaneio, e eu estou aqui já no processo do autônomo do 4, o quinto livro, na verdade. Estou aqui na correria. Eu assim pretendo fechar com 7 livros, mas porém eu deixei uma abertura no final, que se os meus leitores pedirem, eu posso escrever um outro livro, um 8º.
inspiro muito em William Jung, né? John Green, eu gosto muito deles. Gabriel Garcia Marques também eu gosto. Humberto Eco, eu amo os livros dele. E também da Becca Fitzpatrick, né? Eu gosto. Da Stephanie Meyer, e outros, né? Autores nacionais, assim, eu gosto do Rafael Montes, mas assim, eu não inspirei em Rafael Montes para escrever essa história, né? Porque ela já estava na minha memória há muitos anos. Então, eu quero muito assim convidar as pessoas para lerem minha série Vislumbre, né, que está disponível aí na editora CRV aí no site. Se as pessoas se interessarem, eu acho que eu tenho muitas pessoas que já leram o meu livro, já me parabenizou, né, pela forma da minha escrita. Eu gosto muito de detalhes, escrever detalhes, então isso chama muita atenção também. E eu tenho outros livros solos também que eu já escrevi, e atualmente também eu vou lançar aí na editora CRV a história da minha vida, da minha de criança até adolescência, ela está escrita, e eu quero lançar para vocês me conhecerem